Olá, gestor, olá, gestores. Estamos aqui para mais um episódio do nosso projeto A Bússola do Gestor. A Bússola do Gestor é esse podcast que tem o propósito de ajudar os empreendedores. Ajudar os empreendedores com histórias, com cases, de pessoas que fazem e que fizeram as coisas acontecerem. Então, é uma verdadeira viagem, uma viagem por dentro das empresas. E empresas não é só aquilo que você vê pelo lado de fora. Tem a parte interna, tem o ambiente, a ambientação, aonde as pessoas trabalham. Qualquer pessoa pode comprar prédio, equipamento, mas quem faz a diferença são as pessoas. E precisamos ter todo cuidado com o ambiente de trabalho. E para falar um pouco mais sobre isso hoje, ninguém melhor do que Jonas Lourenço. Jonas Lourenço, que é arquiteto de formação, é doutor, ele está doutorando, mas já terminou já o curso doutor em arquitetura. E hoje nós vamos conversar um pouco, Jonas, sobre como deve ser esse ambiente de trabalho, como ele tem evoluído nesses últimos anos. Mas antes de mais nada, quem é Jonas Lourenço? Qual é a sua origem, Jonas? De onde você veio? Vamos falar de empresa? Vamos falar das pessoas, que as pessoas é o que importa nas organizações. Então, você começou sua carreira aonde? Estudou aonde? Como é que foi a sua infância? Um pouco de você, para que quem está nos assistindo conheça quem é Jonas Lourenço. Muito bem. Primeiro, eu queria agradecer, porque para mim é um privilégio compartilhar conhecimento e falar. Se me deixar, eu vou levar o resto do dia falando. Adoro falar, mas eu vou me podar, você vai me controlando aí. Eu sou arquiteto, nasci no Rio de Janeiro e vim para cá criança, para João Pessoa, e vivi minha vida toda aqui. A família do meu pai é de lá do Rio, a família da minha mãe daqui, e tive a minha formação aqui. Tanto que, alguns anos atrás, eu recebi um título que eu fiquei bem honrado como cidadão paraibano. E, recentemente, assim, há uns 4 anos atrás, eu cheguei numa fase de vida em que, depois de 20 anos de arquitetura, me formei aqui na UFPB, fiz especialização, fui para a USP, depois fui para Barcelona e voltei para cá e resolvi me firmar aqui. Só que chegou um ponto que eu queria investir mais em pesquisa. E como pesquisador, eu fui para Portugal, Lisboa, Portugal, onde fiz o doutorado e agora estou na fase de entrega de tese, né, de conclusão. E lá eu estou dando aula como professor de arquitetura, professor de desenho na faculdade de falar, né? Você também é professor, é empresário, já teve vários negócios. Sim. Então vamos compartilhar um pouco aqui sobre qual é a sua experiência também profissional, sim, tá? Sim, então essa parte de professor eu tinha esquecido, é que bom que você lembrou. Eu sempre... esse podcast ele tem essa finalidade de compartilhar conhecimento, porque conhecimento jorra de uma fonte inesgotável. Quanto mais você dá, mais você aprende. É verdade. Se eu te der aqui essa xícara aqui, esse copo, eu fico sem ele, mas o conhecimento, quando você passa, você aprende mais. E como eu conheço você, sei o tamanho do seu coração, como é que eu sei? É porque Jonas Lourenço é uma pessoa que sempre que eu tenho um projeto social que eu procuro você para ajudar, você nunca disse um não, tá? Então eu conheço já um pouco desse seu lado de se doar. Mas continuando aí, você dá aula hoje também em Portugal, é isso? Sim. Aqui eu dei aula nas faculdades, no Uniesp, no Unip, e aula de pós-graduação. Sempre fui convidado porque eu exerço a profissão como arquiteto na prática, sempre tive escritório de arquitetura e, em paralelo, a docência. E como dei aula também no IFPB, e nas instituições em que eu dei aula, eu acho que elas se viram muito de base para que hoje, todo conhecimento que eu desenvolvi serviu de base para o que eu faço hoje. Hoje, lá em Lisboa, eu dou aula na universidade e a minha base mesmo foi aqui na Paraíba. Foi sempre saindo de dentro de sala de aula e levando para a prática. E falar sobre arquitetura, para mim, eu não poderia ser só um teórico. Eu tenho alguns amigos que optaram por sair da faculdade, investigar como pesquisador e ser sempre teórico. Mas eu sempre tento pegar a prática profissional e trazer para dentro de sala de aula, porque aí eu acho que fica mais... Eu falo daquilo que eu vivi e do que eu vivo. No livro O Pequeno Príncipe tem o Planeta do Geólogo, né? E ele pergunta, né, você conhece alguma montanha com essa parte, né?
E ele não conhece nenhuma montanha. Eu peço para as pessoas ir lá ver para mim. Então, essa teoria e prática. E, Jonas, esse podcast ele é exatamente o Bússola do Gestor voltado para isso. Que eu digo, quem amassou barro, nada contra quem é teórico, tá certo? Mas uma coisa é você vivenciar o dia a dia. Como empresário, você já teve seus negócios aqui na Paraíba, que eu sei. Então, você tem essa noção de negócio. Antes da gente entrar, Jonas, nessa questão mais específica da arquitetura interna das empresas, porque os gestores precisam saber, entender, existem requisitos legais que as empresas hoje precisam atender, e existem requisitos, às vezes, estratégicos. Dependendo do perfil da empresa, ela vai montando a sua arquitetura, o seu layout interno. Recentemente, nós fomos fazer o projeto lá 2 salas, e eu disse, Jonas, tira tudo que é armário, tá certo? Antes eu dizia coloca armário em tudo que pode colocar. Sim. Por quê? Nós saímos desse mundo offline para um mundo mais online. Então, existem algumas tendências. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouco, também tem essa curiosidade. De onde surgiu a arquitetura? Quais foram os primeiros ambientes, as primeiras casas? Qual é a história aí que você podia, assim... a arquitetura começou, a leitura começou aqui, veio a prensa, veio depois a digitalização, enfim... Mas a arquitetura nasceu aonde? Com quem? Quem é o pai da arquitetura? Como é? Essa curiosidade eu tenho, eu sei que muita gente está nos escutando e assistindo também tem essa curiosidade. Essa pergunta é bem ampla, mas o homem sempre teve necessidade de abrigo. Então, desde os primórdios das cavernas, o homem sempre buscou uma proteção. Primeiro para o corpo, que era a pele do animal, e depois pelas intempéries, chuvas e trovoadas. Então, as cavernas eram as primeiras moradias. Depois, na idade primitiva e na idade, as construções eram de pedra, e com o passar do tempo, ela foi evoluindo de acordo com cada cultura. Então, a arquitetura começou a ganhar forma mais decorativa, digamos assim, na idade, no Renascimento, 1600, 1700, ela começou a ganhar ares, dependendo da cultura, os materiais da região, que a gente chama de arquitetura vernacular, o vernáculo, que é aquilo que é passado de pai para filho. Então, os índios utilizando fibras, utilizando bambu, utilizando cordas. As regiões na África, dependendo do clima, utilizando a argila, o adobe, o barro. E na Europa, utilizando muito pedra. Então, o clima também foi determinante para o tipo de construção, que, com o passar do tempo, ele começou a ganhar esse requinte. Até que houve uma ruptura muito grande no começo do século XX, quando, no final do século XIX, com a Revolução Industrial, as coisas eram feitas muito artesanalmente. E a Revolução Industrial trouxe essa ideia da fabricação em série, e o arquiteto francês Le Corbusier, que é considerado o pai da arquitetura moderna, ele começou a entender que a casa é uma máquina de morar. E, para você ter ideia, em 1900 foi que começou essa concepção de casa, de moradia, como nós conhecemos até hoje, de ter a sala de estar, de ter o quarto. Antigamente não existia isso. É interessante, a casa mesmo é algo recente, de poucos séculos para cá. E a máquina de morar, ele começou a dizer, as cidades começaram a ficar mais urbanas e rurais, as pessoas precisavam morar perto do trabalho, então se criou casas menores. Ele tem até um desenho de um homem com a mão levantada, que ele diz, não há necessidade de ter um teto de 4 metros, vamos baixar um teto para 3 metros, e os primeiros prédios foram construídos, verticalizados, para habitação popular. Quem morava em prédio, inicialmente, eram pobres, pessoas das fábricas. É igual que João Pessoa. João Pessoa, por exemplo, tá? Você pega o centro histórico da cidade, né? E você percebe que nasceu ali no centro. Então, o rico morava ali. Ou você pega esses casarões que tem aqui ali perto do centro. Hoje, o rico mora na praia. Então, mudou a essas tendências de mudança, né? Totalmente. E por exemplo, que estava aqui agora, ele, Alexa, liga a luz, Alexa, faz não sei o quê. Eu estava até brincando, quando eu estudava era tão difícil. Hoje eu pergunto a Alexa, me diz a população do país, ela me responde tudo. Então, assim, essa tendência, né?
ela começa a ganhar novos contornos ainda mais evolutivos, diria assim, porque a velocidade está muito grande. Que fala nas casas inteligentes hoje em dia, né? Sim, é verdade. As cidades As inteligentes, cidades smart cities, inteligentes, isso. e as casas também, né? A automação veio tomar conta. Os últimos 20 anos foram transformadores para a arquitetura. Os condomínios, né? Assim, você não Sim, via quase condomínio de exato. casas. Hoje em dia, A segurança exigiu que as pessoas se reunissem, se agrupassem em torno de uma cerca. Então, é engraçado, porque a arquitetura, ela mostra que o ideal é que não existissem condomínios, que a pessoa pudesse usufruir da cidade, andar livremente. Hoje eu consigo ter esse parâmetro, morando na Europa, de ver. Eu não moro no condomínio. Meus filhos andam nas ruas de forma praticamente segura, com celulares e tal. Aqui no Brasil, a gente precisa criar uma segurança. Os carros usam, eu achei engraçado isso, películas escuras, né? é. Não, Porque, e tem, eu tô usando até boneco inflável para andar do seu lado, para dizer que você não vai sozinho no carro. então, Existe hoje, você compra, coloca ali para dizer que não vai só. Então, assim, essa insegurança que a gente vive hoje em dia, como alguns dizem, né? Às vezes a gente fica enjaulado, fica preso e a bandidagem solta. Isso as empresas, a minha empresa aqui foi arrombada várias vezes, tá certo? Várias vezes. Eu coloquei uma grade, Jonas, e só para exemplificar aqui, retorceram a grade, combinei com o pessoal da segurança, conseguimos prender o cara na volta que ele veio, levamos, no outro dia estava solto, sabe? Então, assim, quando você fica falando que Portugal tá assim, dá vontade de mudar para lá também, sabe? Talvez até o vá. mas lá tem seus. Aqui, nós moramos aqui, João Pessoa, Paraíba, Nordeste, Brasil, enfim, é um paraíso. Apesar dessa questão da segurança, nós, por mais qualquer parte do mundo, por melhor que seja, nós nunca vamos estar na nossa Hoje de manhã casa. eu gosto muito da Paraíba, por onde eu ando, eu não nego meu útero, como eu digo, né? Até porque eu tô aqui em João Pessoa há 30 e poucos anos, eu sou de Caiçara. Na verdade, eu não sou de Itacaiçara, eu sou do interior de Caiçara, por isso que eu digo que eu sou do interior, de uma cidade do interior. E eu gosto muito dessa questão de conhecer vários sotaques. Cada doido tem uma mania, né? Eu tenho as minhas, né? Eu tenho 3 manias grandes. Uma é contar pneu de caminhão, não sei porquê, sabe? Mas eu vou viajando, passa uma carreira, tem 32 pneus, sabe? Eu acho que quando eu era criança, passou uma carreta lá onde eu morava, eu fiquei com aquele impressionado. Até que outro dia eu As vim ali, memórias de infância. aí passou uma carreta com uma turbina, tinha mais de 200 pneus, aí eu disse, não conto mais não, que eu não consigo, tá? A outra coisa é olhar a placa de carro, onde eu estou viajando, eu vejo placa de carro. E mudaram as placas agora, eu não consigo mais saber que tem Decorar. alguém da minha cidade, tá? Outra é sotaque, tá? Então, eu acho muito legal o sotaque. Agora de manhã eu vim descendo no elevador, tava vindo pra cá, e a mulher fez desce. Aí eu digo, desce? É desce? Ela disse, é. Aí eu disse, esse seu desce é de onde? É de Minas Gerais. Aí ela começou a dizer, né? Gente, que lugar maravilhoso, que lugar bom de se apaixonante. morar. Me apaixonei pela Paraíba, tá? Então, verdade, assim, cada lugar tem suas vantagens, suas desvantagens. Mas vamos lá, Jona. Eu sei que sobre arquitetura você daria uma aula aqui de 3 dias ou até muito mais. Mas para os gestores, tá certo? Para aquele que é gerente de uma empresa, que é dono de uma empresa, que tem uma empresa, que vai abrir uma empresa, que é para esse público que a gente criou esse projeto. Esse projeto tem o nome Bússola do Gestor, para orientar o gestor. Isso é uma viagem, embarca na viagem conosco, que você vai aprender algumas coisas que vai ser útil para a sua organização, para a sua empresa. E não poderíamos deixar de lado essa questão da arquitetura, porque o colaborador passa mais tempo, costumo dizer, na empresa. Se você pegar aí 24 horas, você passar 8 horas trabalhando, 8 horas para dormir. Quem dorme 8 horas, né? Uhum. Aí tem o deslocamento e o tempo com a família, você passa mais tempo na empresa do que na sua casa, Sem muitas vezes. dúvida. Então, tem que ser um ambiente agradável. Como é que tem sido, ao longo dos anos, essa evolução? Eu vou dizer, quando eu abri aqui a minha empresa, a Dental Gold, eu tinha várias salinhas. Foi criado com salas. Depois veio o conceito de open space e tal. Aí eu desmancha tudo e faz um espaço único que as pessoas possam estar ali mais próximas e que possa estar vivenciando um ambiente mais agradável. Quando eu construí a empresa, há 26 anos atrás, como eu já falei anteriormente aqui, coloca armário em tudo. Agora tira os armários. E teve uma curiosidade que aconteceu com você essa semana, por isso que eu te chamei aqui, despertou essa importância, foi quando você olhou a construção, essa casa foi feita em 1940. Eu digo,
Essa casa, esses armários é de 10 anos atrás. Então, por que que leva você olhar para um ambiente ou um prédio e saber quando ele foi feito? Eu estava em Fernando de Noronha, né? E o guia estava explicando, né? Essa ilha tem 12 milhões de anos. Deu um exemplo. Isso aqui é como se fosse um champanhe. E a ilha é a tampa do champanhe. Pode até entrar um dia em ebulição, né? Beleza, no outro dia eu passo, tá o guia com outra turma, né? Essa ilha tem 12 milhões de anos. Aí eu disse, "Ei, não, 12 milhões em um dia. Porque ontem tinha 12 milhões. Hoje tem 12 milhões em um dia. Então, assim, como é que o arquiteto bate o olho e sabe quando foi essa construção? Vamos lá, eu vou responder primeiro essa pergunta. Eu achei muito interessante a sua colocação. O tempo das coisas. A arquitetura, ela está muito relacionada. Agora nós estamos falando da arquitetura de interiores. A arquitetura está muito relacionada à experiência sensorial que você vai ter com o espaço, com a cultura. Aí quem está assistindo, quem está ouvindo, eu sugiro que, se quiser, possa fazer algumas anotações. Ela está muito associada com o tempo em que vivemos. Então, o que acontece no mundo se reflete nos espaços internos. Quando isso não acontece, existe uma frustração. As pessoas buscam uma felicidade nos seus espaços, seja de moradia, seja de trabalho. Se no trabalho nós passamos mais tempo do que na nossa casa, deveria ser um ambiente muito mais agradável. Antes não era. Existia uma necessidade de padronização. O que era feito para uma pessoa há 30 anos atrás, o que era feito para uma pessoa era feito para todas. Existia uma padronização. Nos Estados Unidos, começou esse efeito assim na década de 70, para você ver, 40 e tantos anos atrás, dos open space. Só que no Brasil chegou bem depois, que são espaços abertos, onde você não tem necessidade de estar trancado numa sala. Os espaços são abertos, compartilhados, de forma que você consegue ter apenas uma divisória entre o seu espaço de trabalho e o do vizinho, mas você consegue ver o todo. E isso faz com que você não se sinta tão enclausurado, já que você passa tanto tempo dentro do espaço. Quando você assiste um filme americano, muitas vezes a pessoa é demitida, então ela pega uma caixinha e coloca dentro da sua caixinha uma planta, um porta-retrato, porque ali tem um pedaço da vida dela. Ali é onde você personaliza. Algumas empresas mais rígidas não permitiam isso. Você tinha que usar uma farda, usar o padrão da empresa. Então, eram robôs. E hoje existe algo chamado neuroarquitetura, que vem da neurociência, que é justamente trabalhar a arquitetura dos sentidos. O que é que faz com que meu funcionário produza mais? Que ele se sinta bem no espaço. Então, é a arquitetura da felicidade. Mas por que é importante que ele seja feliz? Porque é muito fácil, a empresa depende dele. E a empresa pode cair no fracasso se não perceber isso, se ver o funcionário, o colaborador, como um número. Aí, essa arquitetura sensorial, ela influencia totalmente no espaço. As cores do ambiente, a ergonomia que como nós estamos aqui sentados em cadeiras extremamente confortáveis, que é a pessoa ficar 8 horas numa cadeira desconfortável ou num ambiente que não está climatizado adequadamente. Vamos lá. Quando você vai no escritório de advocacia, eu costumo chamar de Luiz XV, né? Eu digo que é a coisa bem antiga, tá? Uhum. Certo? Quando você vai no escritório de um Caoco, por exemplo, é tudo bem descolado, tá? Uhum. Mais descolado, mais aqui mesmo, aqui é um ambiente aqui descolado, até o nosso copinho aqui, ó, vendo aqui, ó. Uhum. Isso aqui parece uma lente de uma câmera. Estilizado. Estilizado. Ali tem uma guitarra bacana, enfim. Então, há uma tendência de você, como empreendedor, adequar o seu modelo de negócio a uma arquitetura. Uhum. Isso, você fala de neurociência, tá? Isso realmente está correto, eu diria assim, por quê? Por que o advogado tem que trabalhar num ambiente mais, eu vou chamar, não sei que palavra se dá, mais sombrio, eu chamar assim, na minha linguagem, tá? E o outro numa linguagem bem à la Google, informal, né? Porque o Google que começou toda todo mundo que quer ser igual ao Google, porque lá tem isso, tem aquilo, eu vi muito isso, tá? Então, isso tem a ver com o modelo de negócio, Jonas? Ou isso é uma crença de quem tá, do empreendedor que não entende esse todo? Olha, é uma crença limitante. Então, esse modelo...
da resposta crença limitante. Gente, a crença limitante, isso vem muito da PNL, né? Pois é, Muito bacana, uma né? crença limitante porque está limitando a sua visão de mundo. Pessoas que nunca viajaram, que nunca saíram daquele espaço, elas têm um sonho. Por exemplo, meu pai é advogado, eu vou ser advogado, eu quero ter um escritório cinza e marrom igual ao do meu pai, cheio de livros. Mas esses livros vão ser só decorativos, porque hoje eu tenho tudo dentro de um computador. E agora nem no computador, eu posso ter ali no meu celular. Então, o que é que faz com que esses ambientes de memória se solidifiquem? É uma ligação que a gente tem com o passado, mas na prática, hoje, todos esses modelos estão sendo repensados. O mundo mudou, e se você não mudar, você vai ficar fadado ao fracasso. Nós temos todos os dias a quantidade de informações que o mundo nos oferece, nos mostra, nos coloca em xeque, como se fosse num espelho, para que a gente possa questionar. Por que eu faço isso? Quando um cliente me procura, eu sempre pergunto a ele: mas qual a necessidade disso? Aí ele diz: eu não sei, porque eu achei que era assim, porque tem fulano que é assim. Ele não faz, não é com uma roupa de alfaiate que é sob medida. No livro O Segredo das Mentes Milionárias, sabe? Que é um livro que eu recomendo sempre, para você entender o seu modelo mental. Tem umas coisas lá que eu não concordo muito, esses mantras eu não concordo, tá? Mas tem uma parte bem interessante. Ele fala sobre a esposa dele, que ela pega o pernil e corta. Tudo que tá na panela, né? Corta o pernil, né? Aí perguntou: por que você corta o pernil? Eu disse: não, porque minha mãe cortava. Exato. A mãe dela: por que você corta o pernil? Ela disse: porque a minha mãe cortava, que é a avó dela. A avó liga pra ela: por que a senhora corta o pernil? Ela responde: porque a assadeira era pequena. Entendeu? Então, assim, essa tendência de repetir padrões, de repetir modelos, aquela coisa de eu sempre fui assim, vou morrer assim. Então, isso vem para o mundo dos negócios, sem acaba dúvida, vindo para a sua vida como um todo. Eu acho muito interessante quando você traz aí essa visão de que a gente precisa sair do nosso ambiente, a gente precisa viajar, precisa conhecer outras empresas, precisa fazer o que a gente chama na gestão, os benchmarking, entender e adaptar a sua realidade. Porque assim, eu sempre brinco, né? Se eu chegar no mecânico e ele tiver com as unhas toda limpinha, desconfie desse mecânico. Pode ser uma crença limitante, tá? Mas desconfie desse mecânico, tá? Se você chega numa doceria e o cara tá com as unhas sujas, desconfie dessa doceria. Então, assim, então existe. Se você chegar, por exemplo, no escritório de advocacia hoje e encontrar um escritório todo descolado, será que eu estou usando a palavra descolado para aqueles ambientes será que o profissional é competente? Será que vai ser competente? Então de repente, você precisa modernizar, mas também não exagerar para o ambiente que você vive. A minha filha, quando tinha 8 anos, fui cortar o cabelo dela e o cabeleireiro, corta até hoje, o restinho que eu tenho, é careca. Ela olhou assim e disse: papai, eu não vou cortar o cabelo com ele. Por quê? Eu não vou confiar num cabeleireiro careca. Entendeu? Outro dia eu passei. Então, assim, é preciso ter esse bom senso, essa sensibilidade para adequar. Ser disruptivo é importante. Sim. Você que é gestor, você que é empreendedor. Agora, tem que também ter um certo, digamos assim, adequar ao seu público-alvo. Sim, tá o certo? equilíbrio. O equilíbrio. Para também, isso é uma opinião que eu trago a partir da minha vivência nas empresas. Que você precisa realmente sair. Eu, particularmente, não gosto, tá? Vamos lá, vamos para as roupas, tá certo? Eu até brinco, né? Papai dizia assim: meu filho, não coma em um restaurante em que o garçom está mais bem vestido do que você, que vai ser muito caro, tá certo? Então, assim, até outro dia eu fui naquele restaurante que abriu aqui em João Pessoa, o restaurante era em cima do empresarial Epitácio Pessoa. Você se lembra desse restaurante, lembra? Lembro. Pronto, eu fui lá, conheci lá, o cara tava vestido de paletó com botões dourados. Eu cheguei lá, eu entrei, lembrei do meu pai, né? E entrei, e quando eu olhei tudo, o cardápio em francês, meu português é ruim, imagina o francês, tá? Não entendi nada, não sabia ler nada daquele ali. Aí eu saí apontando, eu fiz aquilo que muitas vezes a gente faz, né? Olha pro lado direito do cardápio, né? Tem até uma história que diz que você é independente financeiramente, não quando você tem dinheiro, mas quando você consegue ir no restaurante com um amigo ou a família e escolhe o prato não pelo lado direito, é que você é independente. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas continuam escolhendo pelo lado direito do cardápio. Então esse vai ser pobre a vida toda, tá?
Bom, então olhei, mas nesse tive que usar essa técnica, eu olhei sempre pelo lado direito do cardápio. Quando eu olhei assim, esse aqui. Quando veio o prato, tá certo? É, eu brinco até hoje, né? Parecia quitute machucado com a água dentro, sabe? Assim, não sei que prato é aquele. Não comi, não gostei, e saí de lá, fui comer cachorro quente, tá certo? Aqui, na época, tinha aqui a samaritana, tava muito mais gostoso que aquele prato francês. Já era garantido. Mas assim, mas a forma de você se vestir também, de vestir a empresa de fardamento, como é que a arquitetura vê isso hoje? Deve ser todo mundo deixar mais à vontade, do ponto de vista de proposta de negócio, hoje se fala muito que a gente tem que avaliar o colaborador pelas entregas, não mais pela presença dele, tá certo? Mas a arquitetura tem feito alguma analogia, algum entendimento entre a forma das pessoas se vestirem e o ambiente de trabalho ou não? Como é que vocês veem isso? Né? Sim, com certeza. Por exemplo, nós moramos numa área do Brasil que é muito quente. Mas por que as pessoas ainda usam paletó e gravata? Porque eles foram catequizados, digamos assim, por europeus que vieram de países frios e que colocaram essa postura. Por que falamos em advocacia, né? Por que os advogados andam sempre de paletó? Por que eles são chamados de doutores sem ter doutorado? Não, olha só, é engraçado. Eu só uso paletó e gravata em último caso. Nunca aprendi a usar gravata. É uma formalidade, sim. Eu não gosto. É só quando é assim, obrigado mesmo, e eu ainda olho se alguém vai, bota um blazer, alguma coisa. Eu não gosto, tá? Mas quando eu tô de paletó, quando eu paro o carro, o franelinha chega, doutor? Doutor? Eu digo, por que é botar o paletó vira doutor, né? A forma como você se apresenta ao mundo, ela é essencial também. Eu sempre digo isso, eu digo isso para meus filhos. Eles se vestem, são adolescentes, se vestem feito flagelados às vezes. Aí eu digo, gente, aí minha esposa é que me corrige. Ela diz, olha, isso é da cultura deles. Eles se comunicam com o jeito de vestir. Logicamente, se você está numa empresa, você vai exercer a palavra personalidade, persona, conjunto de máscaras. Você em casa, você veste sua roupa de flagelado, porque você é você. Mas se você está numa empresa, você precisa ser aquele personagem de funcionário. E agora isso não quer dizer que isso vá tirar a tua identidade. Nós precisamos estabelecer isso. E existem estudos na arquitetura que dizem qual o padrão ideal de roupa para o determinado tipo de negócio. Existe a roupa mais técnica, por exemplo, se você vai trabalhar na cozinha, uma roupa tem que ser prática, especialmente desenvolvido o tipo de tecido, tudo. Se você vai trabalhar no hospital, também a roupa, por questão não só de higiene, mas de segurança, né? Então, assim, agora existem algumas áreas de trabalho que pode haver uma informalidade, mas essa informalidade não pode prejudicar o seu negócio. Por exemplo, antigamente, 10 anos atrás, você não admitia pessoas com tatuagem trabalhando em áreas de recepção, porque eram mal vistos. Talvez fosse presidiário e tal. Hoje é quase impossível, por uma tendência cultural, você ver alguém sem tatuagem. Minhas duas filhas têm tatuagem eu não tenho, tá? E elas nunca foram presas. De vez em quando eu vou fazer, mas minha mãe não deixa eu fazer, tá? Minha mãe não deixa eu fazer. Enquanto eu for viva, não me dê esse desgosto. Pois é. E minha mãe é bem, você viu minha mãe, viu? Ela é bem, mas o mesmo o neto tem, ela não recrimina, não mudou nada. Filho... Mas para ela ainda é assim, a minha mãe tem quase 75 anos agora, fez 75 anos, e ela não quer que a gente faça tatuagem. É desrespeitoso, porque na geração dela, na década de 70, uma pessoa que usava tatuagem, que era a era de Aquários, então era uma pessoa que se drogava, então era uma coisa muito mal vista. Com o passar do tempo, é como fumar, por exemplo. Na Europa, que é um país frio, os meninos de 14 anos que estudam na sala do meu filho fumam. Então, todos fumam. Eu digo, Caio, não fume. Aí ele disse, não, pai, não tem nada a ver comigo. Lá é como se fosse o Brasil da década de 80. As pessoas fumam porque é mais frio, mas por quê? Veio o pai fumando. Então, assim, os dentes são escuros. As pessoas, elas têm algumas características muito peculiares que são culturais. E nós estamos naquela cultura, mas não somos dela. E respeitamos, mas necessariamente nós não temos que nos moldar. É como uma pessoa. Eu conheço uma jovem não, uma senhora agora, que ela teve vários namorados.
cada namorado que ela tinha, ela se anulava e assumia a personalidade dele. Então, um era paraquedista, ela começava a pular de paraquedas. O outro era tatuador, ela tatuou o corpo todo. Aí o outro era pastor, ela se transformou. Então, às vezes a pessoa se anula, ou também a empresa faz isso. A empresa, às vezes, na hora que você entra nela, ela quer que você anule a sua forma de ser, então a pessoa vira um personagem frustrado que está só esperando o momento de cair fora. Tem um filme de Chaplin, que é Tempos Modernos, que é bem interessante, que mostra isso. Aquele robozinho, né? Nós temos que buscar, como gestores, buscar o equilíbrio entre respeitar a individualidade, você vem para cá, você veste a camisa porque acredita nessa ideologia, você compra a ideia e nós juntos, como equipe, vamos avançar. E aquilo vai ser benéfico para as duas partes. Ter várias pessoas pensando diferente ajuda muito a empresa. Sem dúvida. Na Dental Gold mesmo, Jonas, isso aí, muito antes de, vamos dizer assim, de virar lei, né, essa questão de você respeitar as opções religiosas, sexuais, a gente lá sempre tratamos isso com muita tranquilidade, sabe? Inclusive, eu participei de um evento do meu segmento e todos os anos eles trazem alguém para falar sobre, como é que se deu o nome, rapaz? Diversidade. Diversidade, isso, obrigado por me ajudar aí, tá? E a última vez, o último evento que teve presencial, trouxeram uma drag, tá? Contou a história, quando terminou a história, eu gravei, tem isso gravado, tá certo? Se alguém tiver interesse, é só mandar um direct que eu disponibilizo essa gravação, porque eu tenho uma universidade corporativa na empresa e eu quando eu puser evento, eu gravo e coloco lá para que os colaboradores possam assistir. Inclusive, foi tema na minha empresa nós temos um projeto que é a Viagem do Conhecimento, é um valor nosso. E eu coloquei lá para que todos pudessem assistir essa palestra. Quando terminou, eu vi mais de 100 marmanjos com cultura mais rígida, chorando, quando entendeu na perspectiva de quem passa por que eles passam, sabe? É a empatia, né? Então, assim, a empatia. Então, não só é bom para a empresa financeiramente ter várias pessoas pensando diferente, como é bom você fazendo a sua parte como cidadão, como é obrigatório. Uhum. Porque a lei é muito clara nesse ponto, sabe? Então, gestores têm que repensar realmente como montam seus times. Tá Agora, certo? Josué, eu acho que o Brasil está anos-luz na frente de vários países em relação a isso. A Dubai agora, por exemplo, né, Pois é, na Copa, né? Então, o fato do Brasil entender a necessidade da valorização, por exemplo, independente de questões políticas. O ministro agora de Direitos Humanos, ele fez um discurso fantástico quando ele disse, você é valioso. E ele usou essa expressão para pessoas com deficiência. Uma repórter da Rede Globo, na posse do presidente, ela falou, então ao lado do presidente tem uma pessoa portadora de deficiência. Aí depois ela corrigiu, ela disse, eu queria me desculpar com todos vocês porque não é esse termo correto, é uma pessoa com deficiência. São detalhes que durante anos e durante séculos foram aprisionados na nossa cabeça e nós não percebemos. Então, todos nós hoje entendemos que somos estruturalmente e culturalmente condicionados àquilo que nos ensinaram nas escolas. Somos racistas, em desconstrução, e eu sempre dizia, não, eu não sou racista, porque minha mãe é negra, eu sou louro de olho azul, meu pai é louro de olho azul, mas minha mãe é negra, negra mesmo. E sempre fui criado por ela, as pessoas achavam que ela era empregada doméstica, todos os filhos dela louro de olho azul e ela negra. Aí eu achava que eu não era racista por causa disso. E depois de adulto, eu comecei a perceber que eu tinha algumas atitudes racistas e fui desconstruindo. E estou ainda em desconstrução. Enquanto nós não percebermos que a forma como nós tratamos o outro é uma forma discriminatória, é uma forma xenofóbica, e eu admiro muito isso, sabe? A capacidade do ser humano de entender que não sabe tudo. Cada dia eu descubro que eu tenho um caminho a mais eu passei por uma situação bem parecida, tá certo? Porque eu sempre contei piadas
racista, que eu via, passava Sim, adiante. era E normal. é normal. E até que um amigo meu, Alexandre, depois eu pedi podcast para ele, me chamou a atenção. Josué, isso também é uma forma de ser racista. Uhum. Eu disse, cara, mas eu não sou racista. Você a minha empregada é negra. Ele disse, a sua expressão é de racista. Exato. A Eu forma até de tenho falar. amigos negros, até tenho Isso, amigos isso. gays. Isso. Na hora que eu falei isso, ele disse, isso é uma forma de ser racista. Isso Sim. me chamou a atenção. Eu nunca esqueci disso aí. E a partir daí eu passei a ter mais... como é que eu posso dizer assim? Ficar mais atento, Cautela, né? mais cautela, procurar entender mais isso aí. Porque, às vezes, você passa adiante, não porque você quer fazer aquilo ali, mas a forma, o comportamento, a forma de você Não falar. é intencional, Entendeu? é estrutural, fomos aprendidos assim. Eu tive um chefe negro que eu aprendi muito com ele, e ele disse, eu ia andando com ele dirigindo e eu no carro com ele. Ele é uma pessoa muito rica, e onde nós chegávamos, as pessoas, quando ele baixava o vidro, as pessoas não olhavam para ele, olhavam para mim e diziam, diga, doutor. E aí eu olhava para ele. Seu motorista? Pois é. E ele me ensinou uma coisa. Uma vez, uma pessoa chegou para ele e disse, dessa forma você vai acabar denegrindo. Aí ele me ensinou isso. Denegrir é deixar de ser negro. Porque teria que... É uma expressão discriminatória. Na arquitetura tem outra expressão que nós usávamos muito, que é criado mudo. Na minha cama, ao lado, eu tenho 2 criados mudos. Criado mudo era um escravo que ficava, muitas vezes tinha até a língua cortada, para não falar daquilo que via, para ajudar a pessoa a dormir e ficar lá como se fosse uma estátua. É interessante isso aí, porque você passa adiante, continua falando sem saber que está fomentando esse pensamento. Exato, Entendeu? é o pensamento limitante. Exatamente. Jonas, e voltando aqui para questões das empresas, tá? Que mais que hoje em dia você como tendência nas organizações, que a arquitetura está percebendo? Saímos de muitos armários para poucos armários, Sim. saímos de grandes espaços para computadores que ocupavam um espaço enorme para os laptops, os iPads da vida. Sim, sim. E tem mais alguma tendência que vocês estudam aí para os próximos anos? Tem sim. A principal, que eu diria, é a biofilia. A biofilia é uma tendência... Biofilia, eu nunca ouvi falar essa palavra, tá? Pois então, você vai passar a usar na sua empresa. Mas quem também não ouviu a falar, tem um site que eu sempre digo que ensina, só aquele site Google, não é o nome, né? Pois é. Pesquisai por nós, eu pesquisai por nós. Pois é, no meu Instagram, eu mudei. Antes eu mostrava só meus projetos na tentativa de captar novos clientes. E hoje eu tento ser o mais popular e simples possível na linguagem para o leigo, mas ensinando. E uma das postagens que eu fiz agora no começo do ano foi falando sobre isso, dizendo que como trazer a natureza para dentro de casa. Porque se eu for falar em biofilia, a pessoa vai dizer, eu não sei o que é isso. A biofilia são os elementos da natureza que nós, como seres humanos, sentimos a falta. Então, um ambiente impecável, todo no porcelanato vitrificado, com paredes de vidro, inox e ACM e tal, ele não te traz conforto e aconchego. Então, a biofilia são os elementos como a pedra, a vegetação, a madeira, que de alguma forma... Adicionei no meu dicionário. Pronto, biofilia. No HD aqui no meu... Olha aí. Então, eu acho que essa não é mais uma tendência, porque às vezes a tendência vem e passa. Eu vivo lá no sítio o tempo todo, gosto daquela natureza, o quê? Eu sou um biofólogo, como é que é? Pois é, a biologia que cria essa ambiência natural, você é um privilegiado. O fato de você viver e conviver num sítio onde você não precisa de uma música, de um CD de pássaros, porque você tem um pássaro que não está numa gaiola, está solto e gratuitamente... Deixa eu contar essa história bem rapidinho, tá? Eu, quando era criança, criei muito passarinho, tá certo? Muito passarinho. Preso depois, na gaiola. Na gaiola, no interior. E um dia eu ouvi o cara dizer o seguinte, o passarinho canta porque é triste... Ele canta para ficar alegre ou ele é alegre porque ele canta? Porque ele tá preso, né? Uhum. E aquilo marcou muito a minha cabeça, né? E depois eu ouvi uma piada, eu fazia Paraíba, eu acho, dizendo o seguinte, o que será que o passarinho canta quando tá preso? O que ele tá dizendo? Você que me prendeu, pi, 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 pi. Então eu não vou dizer aqui, eu gosto de palavrão não, mas você que me prendeu é um bom... Aquilo marcou muito, eu soltei todos eles, nunca mais eu criei passarinho. Um dos passarinhos que eu era encantado era canário da terra. E canário da terra quase desapareceu aqui por um tempo. Não sei se você lembra disso. Hoje em dia, todo canto a gente vê canário da terra.
E eu encontrei um professor universitário que tinha em casa um casal e estava reproduzindo. Aí eu comprei esse casal dele, com os filhotes, levei lá para o sítio e comecei a soltar de um em um. E botando a ração para eles e botando água. Eu fiz um viveiro, coloquei dentro do viveiro um recipiente e depois coloquei o mesmo lá de fora. E soltei um, soltei outro. E fui soltando e hoje lá tem mais de 800 canários lá. Acho que passa de 1000 canários lá. Eu queria abrir um parênteses sobre isso que você falou. Uma vez você fez uma ligação para mim e disse... Foi isso mesmo. Jonas, eu tô aqui, eu comprei mais de 100 pássaros, eu tô aqui com mais de 100 pássaros. Aí eu desliguei o telefone e falei para minha esposa, olha, Jô, o Ibope de Josué caiu assim 100%, porque um camarada que vive na natureza comprar 100 pássaros, aí você foi e completou. Era 6 pássaros, você entendeu? 100, mas era 6. Foi, aí depois aí você disse, Quando eu chateado 100 foi... Foi, aí depois você me disse, eles estão soltos. Aí eu disse, ok, você trouxe eles para a natureza, devolveu eles para a natureza. Mas quem quiser conhecer um pouco mais, veja, tem o Instagram, Sítio Portal das Águas. Aí você vai ver lá, inclusive eu vou postar lá, ensinar quem quiser introduzir na sua fazenda, na sua chácara, passarinhos, como é que você faz, tá? Eu coloco ração e água para eles, criado solto, mas assim, é um espetáculo que assim, não tem palavra para você traduzir, só indo lá que você percebe, tá? Mas pode continuar, você estava falando sobre trazer a natureza para dentro dos ambientes, né? Sim, e isso é tão comprovado cientificamente que melhora a produtividade, melhora a qualidade do ar, a oxigenação do ambiente. Quem tá planejando um ambiente hoje, aqueles jardins verticais, a planta, tá? João Pessoa tá linda nesse aspecto. As pessoas começaram, de 4 anos para cá, começaram a perceber a importância disso. Ainda bem que alguns profissionais, alguns arquitetos que eu admiro, têm feito projetos onde eles valorizam o verde, não só também não é só decoração, não é ter o verde, mas iluminação natural e ventilação natural fazem toda a diferença. Essa é a maior tendência que você diz hoje a trazer hoje a biofilia, isso nome mesmo. Pronto, anotem aí esse nome, biofilia. Jonas, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Bastante passou. Eu acho que um podcast é pouco, a gente tem que fazer vários, porque eu conheço aí o seu talento, conheço seus trabalhos. Além de tudo, o Jonas é bastante envolvido com questões sociais, participou de missões na África. Hoje eu estou trabalhando com refugiados lá. Refugiados. Depois a gente vai marcar outro dia para conversar mais sobre esses assuntos na sua próxima vinda aqui a João Pessoa, tá certo? Você mora em Portugal hoje. Jonas, no campo empresarial, o que você fez que você faria novamente? Vamos lá. O que você fez que você não faria novamente? Quais foram? Você já teve a cafeteria? E tenho hoje, né, uma empresa lá. Abri empresa de arquitetura, não é isso? A galeria também de arte. Lá, a galeria, sim. Então, como empresário hoje, o que você diria para os empresários? Eu tenho duas que eu perguntar a você, tá? Uma é essa e a outra é a outra. Tá? Daqui a pouco eu pergunto, tá? Para a gente finalizar. Vamos lá. O que você diria que você fez que você não faria? O que você não fez que você faria? Vamos lá. O que eu fiz que eu não faria hoje seria grandes investimentos para o público errado, na intenção a de importância de você saber o público certo para o seu modelo de negócio, né? Você tem filhos? Eu tenho, né? 3. Tem filho feio? Não, são lindos. Então o negócio é assim, a gente monta um negócio para a gente, mas não pesquisa o cliente antes. Então, isso você não faria, é investimento para público errado, né? Exatamente. E o que você faria de novo? Olha só, ainda nessa primeira pergunta, existe uma armadilha muito grande que na hora que você diz que vai abrir uma empresa, vai chover de pessoas ao seu redor dizendo, eu vou fazer sua festa de inauguração, eu vou trazer público para você. E se você não tiver cuidado, você vai investir um grande dinheiro no público errado. Então, o segredo hoje é relacionamento. O que eu faria antes e que faço hoje e vou continuar fazendo é criar relacionamentos. Porque no momento em que você traz uma pessoa que ela vai acreditar na sua ideia, ela vai multiplicar naturalmente. Então, o seu negócio vai crescer a partir da verdade que você tem
por trás do seu negócio. Não adianta ter um negócio fake, porque hoje em dia é muito fácil a máscara cair. É isso que eu ia falar agora, tá? Eu não tenho nada contra modelo de negócio de ninguém, cada um tem o seu, mas eu tenho minha forma meu ponto crítico. Eu vejo muito aí alguns nas redes sociais explodindo do dia para noite. E fica claro que o personagem e a pessoa verdadeira ali tem se misturado muito, até que eles estão tendo problemas. Temos vários casos aí que a gente está vendo aí na mídia toda hora, que eles estão tendo problemas com se perderam no personagem. Então, para ter esse cuidado seja verdadeiro naquilo que você acredita. Hoje, até o dono do Facebook, digamos assim, o CEO do Facebook, ele fez uma declaração dizendo que a tendência desse ano de 2023, porque de certa forma as redes sociais ditam o mercado, a originalidade, a criatividade e o compartilhar. Por isso que aqui a gente vai compartilhar e trazer gente para contar a verdade, sem que dúvida. Fez e que faz a coisa acontecer. Fazer a diferença com a sua verdade. Isso. E o que você fez que faria novamente, assim, como empresário? É isso. Fazer o investimento certo é você descobrir quem é a pessoa que merece ter o seu produto. Se você valoriza o seu produto, então você vai fazer com que esse produto seja como se fosse um presente. Você vai escolher aquelas pessoas e vai valorizá-las. Eu tenho um amigo que dizia assim, Josué, vamos trabalhar para quem nos merece. E outra linguagem era isso. Jonas, para a gente finalizar, eu tenho uma coisa que eu tenho me preocupado bastante, e você até puxou esse assunto com outras palavras, tá? Que é assim, que o jovem de hoje, ele se veste todo jeito, tá? Bacana, é o momento deles, é a época dele, não é nada disso. Mas existe hoje uma juventude, tá certo? Primeiro, a gente tá com um índice aí alarmante de suicídio, que não é declarado, coisa absurda. Depressão e ansiedade eles querem as coisas muito rapidamente. Eu não sei se as telinhas estão atrapalhando. Nós, como pais, usamos muitas vezes as telinhas como babá. Chega no restaurante, dá para o menino ficar quieto aí enquanto eu converso. Quando conversa, quando não vai para o telefone, enfim. Tem todo aí um benefício que as novas tecnologias estão trazendo, mas muitos malefícios aí atrelados a isso. Então, eu não tenho dados aqui para falar sobre esse jogo. Vou puxar mais para o lado empresarial, tá? No mundo empresarial, eles querem tudo muito rápido. Eu vi outro dia um depoimento, não sei a quem dá o crédito, mas foi mais ou menos assim. Ele foi até uma empresa e quando chegou lá, o filho, não, porque pai tá careta, eu quero fazer, ele é consultor, eu quero fazer isso aqui, ele não deixa, e pá, essa coisa toda, né? E ele disse, tudo bem, seu pai é careta, é atrasado, é retrógrado, então vamos lá. Qual é a sua idade? Eu tenho 25 anos, tal. Pois é. Quem é que paga o celular que você usa? Papai. Quem é que paga a internet que você usa? Papai. Quem é que paga a casa que você mora? Papai. O carro, a escola. Na sua idade, seu pai já tinha tido você, já tinha a casa dele, a empresa dele. Então, assim, a gente vê, às vezes, claro, tem outros casos interessantes, né? Eu pego o caso do Magazine Luiza aí, que o filho pegou a empresa no patamar e levou para outro. Trouxe uma visão nova, nada contra a visão nova. Mas para esses jovens que estão querendo, assim, que eu sempre digo que a natureza não dá salto, tá? Você tem que cumprir determinados ciclos. O que você diria para esses empreendedores jovens que querem fazer as coisas muito rapidamente? Você com a sua experiência, com essa vivência com jovem, com fazer projeto para jovem, o que você traz para esse público, Jonas? Olha, hoje em dia, eu sou muito baseado em pesquisas, então eu analiso muito como pesquisador o que é que as pesquisas dizem, porque eles fazem uma amostragem grande de pessoas diferentes e como é que elas pensam. Então, o jovem hoje não acredita no futuro, no geral. Ele não tem uma perspectiva de futuro pelo mundo que se oferece. O jovem da minha época, o sonho era casar, comprar uma casa, um imóvel próprio, mesmo que financiado, ter sua casa própria aos 30 anos. Hoje, o jovem de hoje quer ter experiência, ele não quer se prender, porque eles não têm muita esperança de futuro. O mundo não se mostra para ele como lugar seguro. Então, também, em contrapartida, eles têm uma ousadia e uma quantidade de informações que eles recebem, que eles conseguem ter uma visão de mundo muito mais ampla do que a minha. Então, eu estou com os ouvidos atentos para ouvir a perspectiva de um jovem,
Minha filha de 20 anos, ela tem uma perspectiva de mundo diferente da minha. E eu aprendo muito. Nós, mais velhos, temos que estar com os ouvidos atentos ao que o mundo diz, porque a minha realidade é engessada. A minha realidade está ultrapassada. Se eu me prender àquilo que eu vivi como regra, então eu estou fadado ao fracasso. Então, a forma como um jovem vê o mundo é essencial. Não quer dizer que seja assertivo. A probabilidade dele é essencial você estar ali atento. Inclusive, os gestores hoje, aqueles que são mais, vou chamar assim, mais espertos, mais inteligentes, mais atentos, eles estão montando times com pessoas mais idosas e pessoas jovens. A experiência e, a experiência aí. E saber usar esses dois públicos, eu acho que aí está o grande segredo, porque Exatamente. Tanto tem muito conhecimento aqui, eu acho que foi muito feliz na sua colocação, como tem ousadia. Então, como é que eu posso pegar isso e achar o equilíbrio? E achar o equilíbrio, que eu acho que esse é o grande segredo da vida, buscar o equilíbrio. Jonas Lourenço, eu queria agradecer demais aqui essa aula que você deu de arquitetura, passando pelas empresas, um pouco da sua história, falando para os jovens, e dizer que você vai voltar aqui mais vezes. Esse projeto ele vai continuar, porque é uma viagem de quem embarcar conosco nessa viagem, não consegue escutar tudo isso e não tirar pelo menos uma ideia, porque é bom a gente aprender com os nossos erros, nossa vivência. Eu até brinco sempre, eu digo que eu faço as pazes com o meu passado, com meus erros, porque já que eu vou conviver comigo mesmo, eu tenho que estar bem comigo. Tá? Sem dúvida. Tem um filósofo que eu gosto muito dele, ele disse que gosta de conversar ouvindo a voz dele, porque ele não sente só, onde ele está, ele começa a conversar e ele se ouve. Então, muito. Então, o que é que eu digo? Eu digo assim, mas você cometeu um erro, eu digo, olha, não foi um erro. Tá certo? Na escala da sabedoria, né? Na escala, esses erros vão te dando mais conhecimento. E naquele momento, com a minha capacidade cognitiva, com as informações que eu tinha, eu tomei a decisão que eu podia tomar. Era o melhor que eu podia. Era o melhor que eu podia fazer. Agora, com a experiência que eu tenho, a partir daquilo que para você foi um erro, para mim também, mas eu não trato isso como um erro, não coloco uma crença nisso aí, hoje eu tomaria outra decisão. Então, qual é o objetivo aqui? É a gente pegar essas experiências dos empreendedores, de quem fez e quem faz, e poder passar principalmente para esses jovens. Porque se eu soubesse o que eu sei hoje, há 20 anos atrás, ou alguém que sabe o que eu sei tivesse passado para mim, eu não teria cometido alguns erros na minha vida. Tá certo? Mas eles se viram de aprendizado. Se viram de aprendizado, mas é melhor você aprender com os seus erros, é muito bom. Com os erros dos outros é melhor ainda. Sem então, dúvida. que a gente possa passar aqui alguns ensinamentos para gestores, para empreendedores. Se isso acontecer, o nosso propósito está sendo atingido, que é de ajudar a transformar os empreendedores em gestores. Jonas, muito obrigado aí. Eu que agradeço. Voltaremos mais vezes, tá? Conte comigo.